Fala, minha gente! Muito bom dia para você, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim, quarta-feira, 11h30 da manhã. A partir de agora, você que estava com o primeiro impacto vai ficar com as notícias de toda Santa Catarina. Dona Maria Esther, bom dia para você. Bom dia, Fernando Machado, bom dia para todos que estão em casa. Ficamos juntos até 1h15 da tarde. Vamos lá, tem muita informação até 1h15 aqui no nosso meio-dia. Depois, a tarde é nossa para te fazer companhia nas tardes do RCC. Vamos aos destaques de hoje. Situação complicada por conta das chuvas no litoral norte do estado. Olha as imagens que vêm de lá. As cidades de Balneário, Barra do Sul e Barra Velha decretaram situação de emergência. Em instantes, um giro por Santa Catarina. A gente vai ver como está a situação da chuva aqui no estado nesta quarta-feira, depois de mais um dia de destruição. Polícia Militar e a advogada do homem negro, abordado por policiais em Criciúma, como mostram essas imagens, agora se pronunciam sobre o caso. Você vai entender os detalhes desta investigação. E ainda, Procon de Santa Catarina faz operação para coibir preços abusivos nesta época do ano, a temporada chegando. Não explore o turista, explore o turismo. É o tema da operação e a gente mostra para você em instantes. E o fim do ano tá aí, junto com ele vem a comilança, né? Você é daqueles que consegue manter a dieta ou faz como uns e outros aí, hein? Conta pra gente, Tiaguinho. Quando eu perguntei ao Joel o que não podia faltar na ceia, ele nem pensou. Peru. Boa! E aí, vai maneirar na comilança ou vai ser mais light? Essa é a época de estragar, né? É. Sentar de pé na jaca mesmo. Dá-lhe a meio. Dá-lhe, os dois pés. Mas vale a pena no Natal e no Novo passar um pouquinho da conta? Ah, acho que sim, né? Pelo menos uma vez por ano tem que encher bem a barriga, né? Daqui a pouquinho tem a reportagem completa. E hoje, às 6h48 da tarde, exatamente, começa o verão. Nós vamos bater um papo sobre o que esperar da estação mais quente do ano. Estamos no ar, fique com a gente. Vamos lá, minha gente, estamos ao vivo para toda Santa Catarina. Bom dia, Criciúma, Joinville, Jaraguá, você de Chapecó, Lages na Serra, Grande Florianópolis, Itajaí, Camboriú, bastante afetada também pela chuva desta semana. Como é que está a situação por aí? Cuidado com deslizamentos. A água já baixou, aí se existia problema na sua comunidade, é o que você vai ver com a gente a partir de agora. Maria Esther, já vamos começar essa edição depois de mais um susto que a chuva deu aqui em Santa Catarina. Vamos ver como é que vai se comportar o tempo nas próximas horas. Começar Deixa eu ver. abrindo a janela para a gente ver o tempo lá fora. Então a gente tem Lages aí na sua tela, região serrana neste momento sem chuva, tem ali um céu azul, poucas nuvens também, temperaturas mais agradáveis também nessa quarta-feira. Vamos para a Cachoeira do Bom Jesus, dar uma espiadinha também na região do norte da ilha? Tá chovendo, hein? Você consegue ver os pingos aí pertinho da câmera. Tempo mais fechado aqui na capital, hein? Vamos para Joinville, ver como é que tá o tempo por lá? Joinville não está chovendo neste momento, né? Mas está bem nublado, ó, o solzinho fica ali atrás das nuvens, tá esquentando ali na região norte. Tem trânsito, hein? Já já a gente vai falar dessa fila que vocês estão vendo por aí. Vamos para Chapecó, na região oeste? Por lá sim, o sol aparece com mais intensidade hoje, tem ali poucas nuvens no céu e o tempo deve continuar assim na região oeste, hein? E aí para fechar, Balneário Gaivota, Litoral Sul, olha só, diferente, hein? Aqui da capital, por lá tem um solzão brilhando. Olha só, tem um pouquinho de gente ali chegando para curtir uma prainha. O dia está bonito na região sul aqui do nosso estado. Então, para quem esperava aquele solzão típico de verão já no primeiro dia da estação, hoje, né, mais tarde, às 6h48 começa o verão, é melhor não criar muita expectativa, pelo menos para hoje. Porque nessa quarta-feira, a circulação marítima ainda influencia aqui no estado, trazendo um pouco de umidade do oceano. Então fica assim, aqui para a faixa litorânea, como a gente viu, um dia mais nublado com chuva, desde a Grande Florianópolis até a região norte aqui do nosso estado, tá? Pode até ter algumas aberturas de sol, mas pouca coisa. Já em todo o resto aqui do nosso mapa, gente, aqui em Santa Catarina, tem sol, umas nuvens aí que ficam mais rasas e até chuvas rápidas nas áreas dos planaltos.
o risco para ocorrências de alagamentos e deslizamentos aqui na área litorânea continua alto por conta do solo encharcado, a chuvarada. Então, justamente aqui, ó, nessas regiões ainda continua aquele alerta para deslizamentos aqui no nosso estado. Vamos ver como é que ficam as temperaturas agora? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Região oeste, que a gente viu com solzão agora, a região de Chapecó, esquenta, vai chegar a 29 graus nessa quarta. Meio oeste, 26 de máxima. Na Serra e no Planalto Norte não vai passar de 24 hoje. Sul do estado também com mais sol, 25. Grande Florianópolis, 25. No Vale, 24. E no norte do estado esquenta um pouquinho mais, vai chegar a 26 graus. Daqui a pouquinho a gente vai falar também do verão, né? O que esperar desse verão que começa hoje, no finzinho da tarde? Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma prévia dessa estação, viu, Fernando? Esperar além de calor, né? Além de calor, será que vem chuva? Os temporais de final de tarde, como é que fica para o pessoal do campo, da lavoura? Também. A estação de verão. Este é um dos assuntos desta edição do nosso meio-dia. Bom almoço para você, obrigado por nos receber na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. scc10.com.br, as notícias de Santa Catarina 24 horas por dia. SCC10, a gente mostra para você. Agora, um caso de causar perplexidade aqui em Santa Catarina. Um homem foi preso por estuprar a própria neta no oeste do estado. A menina, 9 anos apenas. O senhor aí ainda teria passado doenças para a própria neta por causa da relação. Deixa eu chamar aqui o nosso Bastos, que está lá em Chapecó, com todos os detalhes desta informação, apurando junto com a polícia. Bastos, é com você. Bom dia. É isso aí, viu? Muito bom dia para você que acompanha o SCC Meio Dia. Esse homem de 55 anos, ele estava sendo investigado por abusar sexualmente da própria neta, uma criança de apenas 9 anos. Ele foi preso na cidade de São Miguel do Oeste, mas os crimes teriam acontecido na cidade de Pinhalzinho, aqui no oeste do estado, quando a família dessa criança morava na mesma casa do suspeito. Os fatos foram denunciados por uma equipe de saúde do município de Pinhalzinho após essa criança realizar exames de rotina na unidade de saúde. O delegado responsável por esse caso, ele gravou um vídeo para a gente trazendo mais detalhes sobre isso, sobre esse acontecimento que foi lá na cidade de Pinhalzinho. Vamos ver o que ele falou. Esse homem teria transmitido, né, depois de abusar sexualmente da sua própria neta, teria transmitido tanto sífilis quanto HPV ali para essa criança. Quando ela chegou ali no sistema de saúde, chegou numa situação bem grave, né, inclusive com risco de vida, né, tamanha as lesões que teriam provocado as doenças. Ela já foi logo submetida a tratamento, né, e hoje ela passa bem, né. Então vamos interrogar o suspeito e o inquérito está sendo concluído. Esse homem, então, de 55 anos, ele foi encaminhado para o presídio de Maravilha, onde vai ficar à disposição da Justiça. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe, pela informação. Vem comigo aqui, deixa eu mostrar para você uma cena que chamou a atenção aqui em Santa Catarina. Imagina só, você dentro de casa, no seu estabelecimento comercial, talvez, daqui a pouco. O que está acontecendo aí? Tá chovendo cavalo? Abre a imagem, quero ver. Traz para mim na tela, deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Abre comigo. Gente, o telhado de uma oficina. Brasilite fininha, viu? Consegue ver aqui? É Brasilite fininha, não é aquela Brasilite ou a telha de amianto, né? Não pode falar a marca, Fernando Machado. Vamos lá. A telha de amianto fininha. Como é que aguentou um cavalo? Eu já tive cavalo. Isso aqui pesa no mínimo, uns 500 quilos. Imagina só, coitado do bichinho. E aí ele ficou. Não sabia para onde ia. Perceba que provavelmente a oficina fica num barranco. E aí o telhado ficou no mesmo nível do pasto, o cavalinho pastando, rapaz. Olha ali. Vamos lá conversar com a Cláudia para saber como é que ficou o cavalo.
depois dessa história toda? Por que um cavalo foi parar no telhado? Tá bem o cavalo, Cláudia? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Olha, felizmente o cavalo está bem. A gente até vai ver nas imagens aí ele pastando novamente depois aí dessa ocorrência, que foi uma ocorrência bastante inusitada, registrada pelo Corpo de Bombeiros no município de Otacílio Costa, lá no bairro João Rodrigues. Aconteceu por volta das 5h40 da manhã de hoje. Esse animal estava pastando ali numa área, né, num terreno, e aí acabou foi caminhando e acabou caminhando por cima do telhado de uma oficina mecânica, que, como você disse, Fernando, ficava mesmo no mesmo nível do terreno ali que ele estava pastando. Foi caminhando, caminhou e acabou preso em cima do telhado de uma oficina mecânica. Felizmente, ele ficou suspenso ali entre as madeiras que sustentavam a base daquele telhado. A gente pode ver nas imagens que ele ficou preso ali e não conseguia mais se mexer. Os moradores chamaram o Corpo de Bombeiros aí no momento aí desse ocorrido. O Corpo de Bombeiros chegou até o local, conseguiu içar esse animal, utilizou um guincho aí do caminhão do Corpo de Bombeiros e conseguiu descer ele então até o chão sem provocar ferimentos graves, né, nesse cavalo. Ele sofreu algumas escoriações. O pessoal os donos, né, da oficina mecânica também não houveram vítimas, então. Nem o cavalo e nem outras vítimas aí com ferimentos graves. O cavalo só com algumas escoriações, mas passa bem. Volto contigo, Fernando. Obrigado, Cláudia. E o cavalo ficou quietinho, rapaz, porque se ele começa a se bater em cima da oficina, tá falando de ripa assim, ó. Aguentou bem, hein? Fizeram bem o telhado da oficina ali. E se despenca lá de cima, aí quebra uma pata, iam ter que... Tadinho dele, né? Ficou ter que paradinho sacrificar. esperando o resgate ali. Ainda bem que era calminho. E ainda bem que ficou tudo bem, né? Terminou bem e não caiu em cima de ninguém também, porque se Exatamente, cai não um cavalo machuca. em cima de alguém na oficina ali, matava também. Perigoso. Terminou bem a história do cavalinho que tá andando no telhado lá na Serra Catarinense. Vamos falar de chuva agora no litoral norte. O estado de situação também é bastante complicado, situação das chuvas por lá, Maristério. Pois é, as cidades de Balneário, Barra do Sul e também Barra Velha decretaram situação de emergência por conta das chuvas. O Luiz Felipe está ao vivo aqui com a gente e tem as atualizações. Como está a situação dessas cidades no momento, Luiz? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, cidades de Barra do Sul e Barra Velha, que ficam próximos aqui de Joinville, no litoral norte do estado, decretaram situação de emergência por conta dessas fortes chuvas que atingem a região aqui desde a última segunda-feira. De segunda para terça-feira, a cidade de Barra Velha registrou cerca de 150 milímetros de chuva. Os bairros mais afetados foram os bairros Itajubá, São Cristóvão, Quinta dos Açorianos e Medeiros. A coleta de lixo foi suspensa nos bairros mais afetados porque não conseguia chegar até este local. Já em Balneário Barra do Sul, cerca de 8 famílias foram para o ginásio de esportes que fica na Boca da Barra, onde está servindo de acolhimento para aqueles que mais necessitam. Ali em Barra do Sul, os bairros mais afetados foram os bairros Costeira, Salinas e Centro. Ou seja, de novo, a chuva causando estragos aqui na região norte. Eu volto contigo no estúdio, Maria. Tá certo, Liz. Obrigada pelas informações. Já já a gente volta com você aí então para falar também da situação das rodovias, né, aí na região norte do estado. Olha, a Morgana Fernandes acabou de chegar aqui na redação, ela trouxe essa informação para a gente agora mesmo, porque ela participou agora pela manhã de uma reunião Defesa Civil, Prefeitura de Florianópolis, com ações. Em instantes, a reportagem dela vai estar pronta e nós vamos exibir. Quero antecipar, porque essa informação é relevante, Maristério. A Prefeitura decidiu que vai solicitar a liberação do FGTS para Florianópolis. Cerca de 40 ruas foram mapeadas para liberar o FGTS já nas próximas horas, nos próximos dias. Outra questão, a Prefeitura vai arrumar 17 quilômetros de ruas. Isso significa algo em torno também de 30 ruas que receberão melhorias. Um investimento de 12 milhões de reais. Em instantes, todas as informações, a Morgana estava lá, acompanhou do começo ao fim essa reunião da Defesa Civil para entregar à comunidade estrutura, reforma, investimentos depois da chuva, Maristério. É isso mesmo, importante, né, Fernando? Hoje mesmo vindo para cá, eu ainda passei ali
pela SC 405, que ontem estava bloqueada por conta da chuva, e tem uma das ruas assim que dão na SC 405 totalmente alagada ainda hoje, mesmo com a presença do sol. Então tem algumas ruas de Florianópolis que precisam sim desse olhar e desse investimento na estrutura. Então vamos lá, Floripa, pelo menos 30 ruas, 17 quilômetros de pavimentação, 12 milhões de investimentos e o pedido junto à Caixa Econômica Federal para liberar o fundo de garantia o quanto antes para pelo menos moradores de 40 ruas afetadas na cidade de Floripa. Daqui a pouco mais detalhes, segura aí. Você conhece um parente, um colega de trabalho que teve prejuízos com a chuva? Já avisa ele aí que daqui a pouco a gente vai contar todos os detalhes desta estrutura e investimento que vem para ajudar. Após as chuvas intensas com queda de granizo em algumas cidades do oeste, o município de Tigrinhos decretou situação de emergência. O Felipe Bastos, ele está ao vivo e vai atualizar as informações. A gente já tem o levantamento desses prejuízos na cidade de Tigrinhos? Conta pra gente, Felipe. Bom dia. Bom dia, Maria Esther. Ainda não, né? Os levantamentos ainda estão sendo calculados pela Defesa Civil desses 3 municípios que foram atingidos pelas fortes chuvas e também pela intensa queda de granizo. Os municípios de Maravilha, Bom Jesus do Oeste e também Tigrinhos. Tigrinhos que, inclusive, decretou a situação de emergência na tarde desta terça-feira por causa dos transtornos e também dos prejuízos, principalmente do setor da agricultura. Por lá, plantações de soja, milho e também fumo ficaram completamente destruídas. A Defesa Civil do município, inclusive, mandou um vídeo para a gente e vai trazer mais detalhes de quantas pessoas foram atingidas por causa desse forte temporal, por essa forte chuva de granizo que atingiu a cidade. Vamos ver. Foi uma chuva extrema de curto período de duração, de aproximadamente 60 milímetros em menos de meia hora, acompanhado de vento forte, né? Estimamos entre 70 e 80 km por hora, algumas rajadas, e também granizo, né? Tamanhos de diâmetro entre 1 centímetro até 4, né? E a gente constatou danos muito severos e também perdas, né, em lavouras, principalmente de fumo, soja e milho, né? Soja, inclusive, já em algumas áreas começando com o período reprodutivo, né, em floração. Então, perdas bastante severas. Ontem estávamos falando em números, né, aproximadamente 500 hectares e 40 produtores afetados, mas esse número já aumentou. Hoje nós vamos nos reunir com os colegas técnicos da EPAGRE, também da cooperativa Ouro Verde, para discutir esses números, né? E além de Tigrinhos, né, São José do Cedro, Bom Jesus do Oeste e Maravilha também registraram estragos e prejuízos por causa do granizo. A Defesa Civil informou ainda que foram cerca de 90 milímetros de chuva em aproximadamente 20 minutos apenas. Situação complicada, principalmente no município de Tigrinhos. Maria Esther, voltamos ao estúdio. Tá certo, Felipe. Obrigada pelas informações. Já já a gente volta então ao vivo para a região oeste do estado. Em Criciúma, Maria Esther, diversas linhas de ônibus lá da rodoviária tiveram que ser canceladas nas últimas horas justamente por conta dos bloqueios nas BRs aqui de Santa Catarina. Bloqueios provocados pelas chuvas. Pois é, então vamos lá conversar com a Emanuela Justino, saber como é que está a situação por lá. Manu, os serviços já voltaram ao normal? Conta pra gente. Várias linhas de ônibus que saem da rodoviária de Criciúma, sentido capital e norte do estado, tiveram que ser suspensas nos últimos dias por conta dos transtornos na BR-101 em Santa Catarina. Agora, com a estiagem, a situação começa a ser normalizada. As empresas, desde segunda-feira à noite, né, as linhas foram interrompidas para a região de São Paulo, Curitiba. Então, claro que isso está com uma demanda represada. Nesse caso, as empresas estão aí reorganizando a malha, a operação delas, né, para que possa suprir essas necessidades aí de carros extras para atender aí a demanda dessas festas de final de ano. Nós temos hoje 2 linhas que ainda não têm as suas operações confirmadas, que é a linha para São Paulo e Curitiba. Segundo a administração da rodoviária, aproximadamente 400 passageiros tiveram a viagem cancelada nas últimas horas por conta da chuva. A orientação para poder remarcar é comparecer pessoalmente aqui na rodoviária, mesmo aquelas pessoas que compraram a passagem pela internet. As empresas estão solícitas a essa situação
e elas estão remarcando as passagens, né, sem nenhum tipo de cobrança de multas ou taxas. Segundo a administração, a expectativa é que até o final da semana todas as linhas sejam normalizadas, já que essa é a época em que as pessoas mais viajam no ano e o aumento do movimento no local é de 50% em relação a outros períodos do ano. Sim, a nossa expectativa, e não só do terminal quanto das empresas de ônibus, era que um aumento aí de 50% em relação ao movimento que a gente já tinha durante os meses que passaram. Então, essa expectativa ela ainda está nas nossas expectativas, né, para que a gente venha alcançar esse objetivo de 50% do movimento nessas datas aí de final de ano. Sexta e segunda que vem. Um deslizamento de terra destruiu a rampa de acesso à garagem de 2 residências em Blumenau. Os moradores precisaram retirar os veículos com a ajuda de um guindaste. O PC está com a gente aqui ao vivo, ele esteve nesta manhã no local e vai trazer todas as informações. PC, é contigo, bom dia. Bom dia, Maria Esther. Bom dia, Fernando. Esse caso aconteceu na região do distrito do Garcia, bairro Glória, lá no alto da rua Gris 1000. A gente tem imagens aí, as primeiras imagens são da destruição da rampa de acesso. Olha o tamanho do deslizamento de terra, né? Gigante, porque choveu muito. A região do Garcia foi uma das mais afetadas, choveu 93 milímetros apenas em 24 horas, né? Desabou o céu lá na região do Garcia. E aí, essa rampa de acesso não suportou o volume de chuvas e ela ficou completamente, né, praticamente toda destruída, né? Uma parte dela que sobrou ainda, restou. E aí, o acesso à residência ficou comprometido. A gente tem até imagens, o pessoal lá improvisou uma escada de madeira. A gente tem imagens aí, o pessoal descendo, subindo. Ah, precisa ir no mercado, precisa ir na padaria comprar pão. Usa a escada. E na manhã desta terça-feira, quando eles acordaram, viram que a rampa de acesso às garagens, né, das 2 residências, a rampa tinha sido destruída e os veículos os 2 automóveis estavam na garagem, né? Mas a garagem também ameaçada pelo deslizamento, né? Porque o deslizamento pode avançar ainda mais, né? A situação lá é preocupante, crítica. E aí não restou outra alternativa aos 2 moradores a não ser contratar um caminhão guindaste. Um caminhão guindaste foi acionado, foi até o local e uma operação para remover os veículos das 2 garagens foi realizada. Essa operação, com a ajuda do guindaste, durou cerca de 3 horas. A operação foi realizada com sucesso. Um dos moradores filmou, inclusive, né, essas são as imagens do morador, no momento em que o Fiat Uno estava sendo içado pelo guindaste hidráulico e removido da garagem. R$ 4.800 foi o que os 2 moradores precisaram desembolsar, pagar pela operação, pagar o serviço de guindaste, né? Para evitar um prejuízo ainda maior, já que a garagem está ameaçada por um novo deslizamento. Os moradores das 2 residências continuam na casa, eles continuam lá, não querem sair. Falei com uma moradora, inclusive, e ela disse que passou a noite lá, disse que não vai sair de lá, porque ela lutou muito para adquirir esse imóvel. Medo assim a gente tem, né? Mas eu já venho com uma longa jornada de 2018, 2008, né? Que teve aquela enxurrada. Então, eu acredito muito em Deus e vou recuperar tudo de volta, eu sei que sim. Medo eu tenho, mas eu tenho medo também de abandonar o que é meu, que eu lutei para conquistar. Então, medo eu não tenho. Essa noite foi uma noite que eu dormi bem tranquila. E, assim, os meus filhos não estão em casa porque tem medo. A minha filha está com muito medo, mas eu não tenho medo, não. Acredito muito em Deus. Muito bem, essa moradora de uma das residências, né, que a rampa de acesso à garagem foi destruída, os 2 automóveis que foram içados e removidos pelo caminhão guindaste estão agora estacionados na casa de vizinhos e a Defesa Civil está monitorando, a equipe de geologia da Prefeitura de Blumenau está monitorando esta área aí que está em área de risco. Volto a lembrar aqui, né, que Blumenau tem 15 mil famílias morando em áreas de alto risco para deslizamento de terra. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, PC. Impressionante a imagem. Quer rodar de novo? O Fiat Uno vermelho sendo içado, literalmente, até porque um novo deslizamento ali levaria tudo abaixo e o prejuízo seria ainda maior. Quero comentar um pouco a fala desta moradora. Eu não consigo, de fato, entender o que passa no coraçãozinho dela agora, na cabeça, porque não estou vivendo a situação que ela está, né? Ela está prestes de perder tudo, né? Tudo que demorou muito tempo a construir, torcendo para que isso não aconteça, por causa do mau tempo. A gente viu histórias semelhantes se multiplicarem aqui em Santa Catarina. Mas vamos lá, o risco é grande, né? E neste momento a prioridade precisa ser a vida, né? Cuidado com a vida, cuidado com aquelas pessoas que a gente ama. Essa é a única colocação que eu gostaria de fazer aqui. Mas como falei, a gente não consegue, de fato, né, tomar decisão por ninguém, porque não estamos passando. É muito difícil você ver tudo que você construiu indo assim, né, água abaixo. Vamos lá. Norte do estado agora. Você viu com a gente aqui no meio-dia, interdição 96 na 376, na região do estado vizinho do Paraná. E agora o Luiz pegou a estrada para atualizar ao vivo como é que está a situação das estradas e dos bloqueios que voltaram a acontecer nesta terça-feira, Marister. Vamos lá com ele então? O Luiz está chegando por aqui e ele vai trazer ao vivo para a gente a situação das filas, do trânsito na região. A gente sabe que é um período, né, de muita gente vindo do Paraná, dos catarinenses indo para lá também, para o estado vizinho. Luiz, como está neste momento? Ainda temos interdições aqui na divisa dos dois estados? O nosso carro em movimento, ó. O carro da reportagem do SBT está em movimento no sentido contrário, justamente para mostrar o tamanho da fila. Luiz, o relato para a gente enquanto o carro trafega. Bom dia. Bom dia, Fernando. É isso mesmo, como vocês podem conferir, o trânsito bastante intenso. Esta aqui é a BR-101, que dá acesso à BR-376, que fica ali na cidade de Garuva, né? Começa ali na cidade de Garuva. Informação de momento, foi atualizada há pouco pela concessionária que administra a BR-376. E a 101 é que foi liberada. Perdemos o contato, perdemos o sinal, não tem problema. Assim que voltar, já deixa assim travando no ar, o povo de casa vai entender. Nós estamos aqui trafegando pela 101, que dá acesso à 376, para mostrar para o pessoal de casa a dificuldade do motorista por lá. Ô Luiz, você pode continuar o relato, se travar não tem nenhum problema, o pessoal de casa vai entender que o nosso veículo de reportagem está em movimento, numa região que está sendo bastante afetada com as condições climáticas. Pode deixar assim, o pessoal de casa está entendendo que a fila é grande. Neste momento, todos os esforços do jornalismo, do SCC e também da polícia para resolver essa situação o mais rápido possível, Marister. E a notícia que ele trazia agora é de que a 376 acabou de ser liberada, né, agora pela manhã. Foi liberada, mas ainda se vê o reflexo na fila quilométrica. Luiz, se você estiver me ouvindo, já sabe quantos quilômetros aí desse trânsito aí indo sentido Paraná? Claro, Maria, para ajudar, além de tudo, né, acabou acontecendo um acidente por volta das 10 horas da manhã no quilômetro 29 aqui da BR-101. Ou seja, o trânsito que já estava muito complicado ali no início da cidade de Garuva por conta dos bloqueios, acabou se acentuando por conta desse acidente. Nós estamos aqui por volta do quilômetro 36. O início desse acidente foi no quilômetro 29. Ou seja, de Garuva até aqui o quilômetro 36 da BR-101, bastante trânsito. A gente acredita que quem está parado aqui deva ficar um pouco mais até que esse acidente seja completamente contornado ali pela concessionária, mas já há informações de que pessoas estão subindo a Serra do Mar ali na BR-376 para seguir ao norte do país. Mas vocês podem conferir aí bastante fila aqui na BR-101. A gente pede prudência e calma para você que necessita pegar a BR-376. Lembrando que a Serra da Dona Francisca também estava bloqueada e o único acesso disponível até então era pelo oeste do estado, mas agora com o andar do trânsito, é claro que o trânsito vai ficar lento, como vocês podem ver, filas quilométricas, mas o acesso à BR-376 Serra do Mar, ali em Guaratuba, foi liberado para o acesso dos catarinenses. Maria. Ô Luiz, você tem noção de quantos quilômetros de lentidão em ambos os sentidos? O que a gente está vendo aqui, o Luiz está na BR-101 no sentido sul, né? A fila é no sentido Paraná.
A fila que você vê agora na tela é para quem está subindo, Paraná, São Paulo, aqui ainda 101, depois vai pegar a 376 ali em Guaratuba. E a gente percebe, Luiz, que está parado, por mais que já foi liberado agora há pouco, até a fila andar demora um pouquinho, trânsito parado. Quantos quilômetros de lentidão, hein? Fernando, a gente está chegando agora exatamente aqui no quilômetro 37, né? Esse acidente que ocorreu foi no quilômetro 29. Então já são aí de 8 a 10 quilômetros de congestionamento, sem contar o que tem de caminhões parados no início do bloqueio ali da cidade de Garuva, né? Ou seja, mais ou menos de 8 a 10 quilômetros, porque vocês podem acompanhar, ó, não se move. A gente até correu o risco de não chegar aqui neste local, por conta que nós estávamos nessa fila aí que você pode conferir, ó. Bastante caminhões, as pessoas usam esse fluxo muito para as férias de final de ano por conta do acesso ao litoral catarinense e também para quem deseja voltar para a capital paranaense, né? Então, mais ou menos, Fernando, de 8 a 10 quilômetros de congestionamento aqui na BR-101 que dá acesso a 376. Perfeito. Dona Francisca, tu tem informação atualizada? Porque é uma das rotas alternativas, a Serra Dona Francisca. Foi interditada também na terça-feira. Neste momento, confirma pra gente a situação por lá, Luiz. Até a atualização do nosso vivo aqui, Fernando, a serra continuava bloqueada, interditada. Eles trabalhavam mais para liberar a BR-376, porque é um acesso, digamos, mais tranquilo, mesmo com toda a operação que há ali da concessionária para liberar aquele trânsito. Mas até nós entramos aqui ao vivo, a Serra da Dona Francisca, a SC-418, estava bloqueada. Perfeito. Maristé, você tem compromisso lá na sua terra natal, no Paraná, Maristé? Fernando, se eu tiver, eu vou ter que cancelar, porque olha essa fila. Te sugeri. Pelo que ele contou agora ao vivo aqui pra gente, dá em média 10 quilômetros, como ele disse. Mas, pelo que a gente vê, essa fila não para. Eles continuam ali, ó, está ao vivo, gente. Eles estão mostrando essa fila cheia de caminhões, sentido norte do país, totalmente parada na 101 ali, sentido 376 no Paraná. É aquilo, né, Fernanda? A gente traz as recomendações da PRF também, de que se puder evitar pegar a estrada nessa situação, melhor. E um detalhe, o Luiz confirmou pra gente. A 376 foi liberada em Guaratuba, o trânsito está fluindo, mas até a fila começar a rodar de fato, demora. E tem uma outra questão. Teve um acidente também no sentido norte na 101. Chegou ao fim aqui agora, Terminou hein? a fila agora. Agora. Quantos quilômetros tu registrou ao vivo pra gente aqui, hein, meu caro Felipe? 38. Quilômetro 38. Então a gente está falando aí mais de 9. precisamente 9 quilômetros. 9 isso, quilômetros. Isso. 9 quilômetros de lentidão agora, então, no sentido norte, para quem vai para o Paraná, já sabe, se puder evitar, esta é a recomendação. Luiz, por enquanto, obrigado aí para você, o cinegrafista, que fizeram essa participação ao vivo, né, mostrando exatamente o tamanho da fila e a gente percorreu a fila no sentido contrário. Pois é, e no sentido contrário tá bem tranquilo, pelo que parece, né? É. Sem Aí grande a movimentação. lentidão tá lá no Paraná, Tá né? lá. Antes de chegar no ponto de Exatamente, interseção. antes da 376, né? Antes de vir para cá. Muito bom, daqui a pouco informações do Morro dos Cavalos, hein? A previsão de liberação ontem à tarde acabou acontecendo, o tempo melhorou bastante, liberaram uma faixa para cada lado no Morro dos Cavalos, passei lá ontem, inclusive fiquei ilhado do lado de lá do Morro dos Cavalos, na região do Maciambu, não consegui voltar. É um sentimento de impotência tão grande, Maristé, que você não tem o que fazer. Não tem saída. Tem o que fazer, é isso. Saída. E aí o seguinte, liberaram uma faixa para cada lado, mas a lentidão continua também no Morro dos Cavalos, nos dois sentidos. JP, ao vivo. Vamos falar com ele. O JP está chegando para falar ainda dos estragos causados pelas fortes chuvas, né? Estragos que continuam sendo contabilizados. Famílias ficaram desabrigadas, o trânsito, né, sofreu muitas interrupções, como a gente está mostrando, e 2 jovens morreram aqui no estado. Isso foi em Camboriú, Fernando. Foi triste, 2 primas, né? O SCC News destacou com a Cibele Fávero, a exemplo do SBT Brasil. Lamentável. Vamos lá, JP, os impactos que a população ainda sofre por conta da chuva, de transporte coletivo a trânsito. Vamos lá, bom dia. Bom dia. Olá, Fernando, bom dia para você, bom dia, Maria Esther. Realmente, principalmente em Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, nós tivemos aí os ônibus, né, que sofreram algumas alterações. Então, a empresa Jotura, ela informou que está trabalhando na região de Palhoça, mas com horários reduzidos. E por nota, a empresa comunicou que as linhas que abastecem aquela região da Pinheira, Enseada de Brito, elas foram, por enquanto, suspensas devido a esse fechamento do Morro dos Cavalos
ali na BR-101. Já aquela região do Brejaru, que ela estava sem ônibus por conta também das fortes chuvas, já voltou ao normal. Aquela região ali já tem ônibus funcionando normalmente. A linha Aririú da Formiga, aquela que sai do Aririú da Formiga e vem para Florianópolis, ela está saindo da entrada da Guarda do Cubatão e se deslocando em direção ao Aririú da Formiga. Então, e outra linha que também atende aquela região, a linha Palhoça-Biguaçu, é aquela que estava saindo do viaduto do Aririú, ela voltou ao trajeto normal. Além disso, os horários, eles ficaram reduzidos e eles podem sofrer alterações durante o dia. Isso vai depender também do tempo. Se chover ou não chover, eles vão começar a fazer esse tipo de alteração. Mais dúvidas, para esclarecer mais dúvidas, é só entrar no site da Jotur para ter mais informações lá sobre as linhas que estão funcionando ou não. E também a Prefeitura de Florianópolis, ela fez um balanço sobre os estragos, Fernando e Marister, sobre os estragos das chuvas dos últimos dias. Nós temos aqui pelo menos 90 ocorrências contabilizadas da Defesa Civil Municipal. Então eles atenderam 90 ocorrências aqui na região. 15 pessoas ficaram desabrigadas por causa de deslizamentos. 1.600 pessoas ficaram desalojadas e precisaram ir para casa de vizinhos de forma provisória. A gente continua aqui atualizando, buscando mais informações para saber como que está aqui na região. Mas por enquanto, quero mostrar para vocês, vou pedir para o Alexandre Cruz mostrar aqui, ó. Nós estamos aqui na Bahia Norte. O tempo não tá aquelas coisas todas, sabe? Essa região aqui, ela é muito mais bonita quando tem aquele dia ensolarado. E é esse dia que a gente quer que chegue logo para secar esse solo. Fernando e Marister. E ele vai chegar, esse dia tá próximo, viu, JP? Hoje ainda continua com essa instabilidade, algumas aberturas de sol, alguns chuviscos também, mas nada comparado ao que a gente viu nos últimos dias. Finalmente, né? Chega de chuva aqui em Santa Catarina. Aí está o JP atualizando pra gente os impactos das chuvas, como a população ainda está sendo afetada, principalmente com relação a transporte, a trânsito. Eu confirmo para você que agora pela manhã, via expressa nos dois sentidos, na entrada da capital de Santa Catarina, com um trânsito bem tranquilo, sem grandes registros. Agora a BR-101, aí sim, na região do Morro dos Cavalos, lentidão total, no entanto, trânsito fluindo lá em meia pista, né? Ou seja, uma faixa para cada lado. Maria, daqui a pouco a gente volta com mais informações, porque a Morgana acompanhou agora há pouco a reunião da Defesa Civil. Pois é, a gente vai falar aí dessa chuvarada e o que vai ser feito aqui em Florianópolis, né, aqui na capital, para tentar resolver e até, Fernando, de uma certa forma, prevenir esses problemas futuros, porque a gente sabe que aqui chove muito, né? E o que fazer? O que melhorar nas estruturas, as ruas, né? Quanto que vai ser investido aqui na capital para evitar esses problemas? Uma das decisões é pedir a liberação do FGTS para pelo menos 40 ruas, moradores de 40 ruas na capital catarinense. Já já a reportagem da Morgana vai explicar tudo para você. Agora, deixa eu voltar a falar sobre a abordagem da Polícia Militar contra o homem negro em Criciúma. Você que está chegando agora, eu vou recordar este caso. Um homem negro, diante do comércio, foi abordado, segundo moradores, de forma truculenta. O número de policiais chamou a atenção, sendo que, naquele momento, não existia nenhum crime cometido por ele. Ele não estava sendo colocado como suspeito de nenhum crime. Uma abordagem que aconteceu na frente de uma loja, Criciúma. Por conta disso, você já vê comigo aí, alguns jovens, estudantes, moradores fizeram manifestações, falando o seguinte: abordaram o homem negro desta forma truculenta, por quê? Se ele não cometeu crime algum. Agora, novas manifestações, porque o caso será investigado e sim, uma das suspeitas é racismo praticado contra este jovem. Nós vamos entender e mostrar para você todos os pontos da investigação e das manifestações que estão acontecendo neste momento. Por isso, a Manu está comigo, ela que está acompanhando esse caso de perto e vai explicar a nova etapa da investigação e como está este caso em Criciúma, que gerou grande repercussão. É com você, Manu.
Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia, Maria Esther e todo mundo que está acompanhando a gente. A família se pronunciou e informou que pretende, então, processar o Estado e também a loja da qual teria saído a ligação, para a Polícia Militar referente a esse jovem que estava em frente aos estabelecimentos, a loja, ali no centro de Criciúma. Como você descreveu, esse fato aconteceu na semana passada, na quinta-feira. Rapidamente ganhou repercussão, inclusive nacional, por conta dessas imagens que vocês viram aí também. E a gente entrou em contato com a família, a advogada do rapaz, a Jennifer, gravou um vídeo pra gente falando sobre a intenção da família em relação a esse processo contra o Estado. Vamos acompanhar. Em nome do movimento negro e dos movimentos sociais da cidade de Criciúma, estou assessorando juridicamente a família do jovem negro que sofreu racismo, assim como uma abordagem policial totalmente excessiva e agressiva, porque estava sentado há algumas horas na calçada, em frente a uma das lojas da cidade. Isso acabou incomodando uma das donas da loja, que acabou fazendo uma denúncia sem qualquer fundamento. Então está sendo apurado a questão do crime de racismo sofrido e a questão da abordagem totalmente excessiva, e todas as medidas serão tomadas da forma devida. No momento, a família está cuidando da saúde mental do jovem, porque, além de tudo, ele sofre de transtornos mentais e precisa, mais do que nunca, do amparo do Estado e de auxílio, de assistência médica especializada. Então, tá aí o vídeo da advogada desse rapaz que tem 28 anos. Segundo a família, ele tem problemas psicológicos, mora sozinho e tem os cuidados da mãe e da tia. E nós entramos em contato com a Polícia Militar depois desse pronunciamento da família, dizendo que vai processar o Estado. E nós conversamos então com o comandante do 9º Batalhão aqui de Criciúma, o Tenente-Coronel o Luiz, falando sobre então a decisão da polícia e a versão da polícia sobre esse caso. Vamos acompanhar. Sobre essa afirmação, esse posicionamento de que a família, o próprio abordado, ele pretende entrar com uma ação judicial de reparação de danos, isso ele é direito, é um direito fundamental consagrado no texto constitucional. Aquele que sente que teve um direito lesado ou ameaçado de lesão tem o direito de buscar o Poder Judiciário para reparação de eventual direito. Nesse sentido, é um direito fundamental buscar o Poder Judiciário. Eu estarei determinando, na verdade já determinei, a abertura de inquérito policial militar para melhor apurar esses fatos, para melhor esclarecer, carrear todas as provas testemunhais, provas materiais. Nós temos algumas filmagens, algumas testemunhas, para isso, de forma formal, nós termos uma conclusão definitiva. E agora esse caso segue em investigação, E aí a gente vai seguir acompanhando também ao longo dos próximos dias. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, viu, Manu, pela informação, apurando, todos os detalhes, conversando com todos os envolvidos neste caso. Assim que você tiver novas informações, o espaço está aberto aqui. A gente quer, assim como a população de Criciúma, a família deste jovem e do próprio jovem, entender o que aconteceu. Não explore o turista, explore o turismo. Essa é a ação que o PROCON de Santa Catarina está realizando para coibir abusos nesta época do ano. Abusos. Explica mais, Fernando Machado. Seguinte, um pastel que custava 5 não pode custar 15 agora, porque começou a temporada e está cheio de turista na cidade. O estacionamento, que custava R$5 a hora, não pode custar R$20 a hora. E a bebidinha que você compra na praia? Como é que fica? O valor. Por que o PROCON colocou na rua essa nova operação? Porque sim, mais do que denúncias, o PROCON identifica a cada ano casos de abuso. Abuso, sim, do turista que está aqui curtindo. O turista acaba pagando mais caro e também o morador que sofre com isso. Significa o quê? Sobe o preço abusivamente durante a temporada. O PROCON não quer e por isso está fazendo uma campanha. A gente vai conhecer os detalhes agora. Está chegando a temporada de verão
A expectativa esse ano é de muito movimento no estado e principalmente nas praias. E junto com ele, a preocupação da população e também do Procon Santa Catarina em relação às práticas irregulares. Entre elas, o aumento abusivo de preços que ocorre em alguns estabelecimentos. Existem relatos de aumento que chegam a 100%. E é aí que o Procon entra em cena com a ação Não Explore o Turista, Explore o Turismo. Nós entendemos da importância na temporada de conscientizar os comércios para não explorar o turista, e vamos explorar o turismo. Turista explorado não volta mais naquele destino. Então, nós fizemos várias notas técnicas para que os comerciantes possam atender esses turistas conforme manda a legislação do Código de Defesa do Consumidor, para que não haja um abuso. Só no ano passado, foram 1.436 notificações por práticas irregulares. Catarinenses e principalmente turistas devem ficar atentos. Preste atenção nessas informações. Taxa de serviço. Os 10% cobrados na conta como taxa de serviço é opcional, ou seja, o consumidor não é obrigado a pagar, e essa informação deve constar no cardápio do estabelecimento. Cover artístico. A cobrança de cover deve ser informada de maneira prévia, de forma clara e ostensiva, preferencialmente na entrada do estabelecimento, e somente em caso de música ao vivo. Caso isso não aconteça, o consumidor pode se recusar a pagar o valor. Consumação mínima. Nenhum estabelecimento comercial pode cobrar uma consumação mínima. Esta prática é abusiva e caracteriza a venda casada. Portanto, é proibido cobrar para usar cadeiras e mesas na praia, por exemplo. Informação ao consumidor. Todas as informações devem estar claras, objetivas e à disposição dos clientes. Verifique se o estabelecimento comercial possui o número do Procon e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e peça para consultá-lo, se assim desejar. Meia entrada. Em eventos culturais, a promotora é obrigada a disponibilizar ingressos em meia entrada. Fique atento à legislação para saber se você tem direito. Estacionamentos. Os estacionamentos são responsáveis por quaisquer danos ou avarias causadas ao veículo enquanto estiverem sob sua responsabilidade. E para você que frequenta boates, pubs, beach clubs, você sabia que não pode cobrar pela eventual perda da comanda? As boates têm sim que trabalhar no sentido de ter lá os dados daquele consumidor que vai entrar na boate ou no bar, tem que botar lá o CPF, para que, se ocorrer uma perca da comanda, não caia aquela taxa, às vezes, 2, 3 mil reais que são cobrados. Um outro caso são os aumentos de valores de produtos e serviços durante a alta temporada, prática irregular que deve ser denunciada. Não pode haver aumento sem justificativa. Todos os aumentos que estão acontecendo nos restaurantes, após qualquer tipo de manifestação, denúncia no Procon, nós encaminhamos a notificação para que apresente os preços dos últimos 90 dias. Porque só pelo simples fato da temporada você querer dobrar, triplicar, quadriplicar o preço, não será justificativa. Então, nós notificamos para que eles prestem esclarecimento. Só pelo fato de ter a temporada não se justifica. Por isso, o Procon está em alerta. Quem descumprir a legislação e praticar esses abusos podem pagar multas bem altas. Os valores das multas é conforme o faturamento bruto do estabelecimento. Então, conforme for o faturamento, nós podemos aplicar até 5% em cima do faturamento daquele estabelecimento. Então, fique atento. Não se deixe ser explorado e nem permitam que os turistas sejam. Registre as ilegalidades através de fotos, vídeos e documentos. E denuncie. Nós temos ali o telefone 151 e também através do site www.proconsc.gov.br, que também temos ali uma plataforma digital para que o consumidor possa fazer a denúncia. A denúncia feita, nós encaminhamos a fiscalização para que possa verificar se essa denúncia realmente está acontecendo naquele estabelecimento. Ajude na fiscalização. Agora, 12:18. Empréstimo pessoal Queirich. O dinheiro é liberado na hora, sem burocracia. Pegue R$1.000 e pague só 100 por mês. É isso mesmo! Saque R$1.000 e pague só 100 por mês. Saque 2.000, 3.000 e até 15 mil reais. No Queirich, o dinheiro é liberado na hora. Fale com o vendedor e consulte condições de pagamento. Saque em uma das 120 lojas do Queirich aqui em Santa Catarina ou por meio do aplicativo Conta ou ainda pelo WhatsApp 0800 148 8000. Empréstimo pessoal Queirich. Aqui a parcela cabe no seu bolso. Boa, Fernanda. Agora a gente vai para Lages porque por lá
foi inaugurada a nova sede do Conselho Tutelar do município. A Cláudia Pleite está chegando ao vivo para mostrar para a gente como é que ficou esse espaço e como isso vai beneficiar também a população. Cláudia está chegando por aqui? A Cláudia, a gente perdeu o sinal com ela, então assim que tiver ok, a gente volta com ela para ela mostrar essa nova sede que está inaugurando ali na Serra, uma sede muito importante também. Tá ok, Cláudia? Podemos chamá-la? Direto da região serrana, quando tiver ok, a gente coloca a Cláudia aqui com essas informações. Lembrando vocês que daqui a pouquinho tem a Dominique Cabral. Hoje é o dia do atleta e ela vem aqui fazer uma entrevista ao vivo aqui no nosso estúdio. Na sequência tem também Cláudio Prisco Paraíso trazendo os assuntos de política e todos os detalhes da previsão do tempo daqui a pouquinho para vocês. 6h48 da tarde hoje começa oficialmente o verão. Daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes para vocês também de como é que vai ser a estação mais quente do ano. O que você acha, hein, Fernando, que vem por aí? Quente, calor. Vem calor, bastante, mas a gente fala daquelas ondas de calor. Será que a gente vai ter nesse verão? E aqueles temporais de final de tarde para alagar tudo também. Você sabe que essa chuva tem preocupado Santa Catarina. A gente vai ver se teremos temporais como esses que a gente tem visto aí nos últimos A umidade do ar que resseca tudo, Maristé. Os acumulados de chuva, né? Tudo aí. isso daqui a pouquinho para vocês. Vamos ver como vai ser esse verão, para nós que vamos passar por ele, vamos sentir ele na pele também, né? Para as plantações, os animais, sempre levando em consideração também a agricultura aqui em Santa Catarina, atividade tão importante para a nossa economia. Final do ano chegando e com ele as famosas comidas, apetitosas comidas, sabores, as ceias, a comilança que vem aí, Maria Esther. Pois é, mas me responde aí, tem como comer de forma saudável nessa época? Fazer uma refeição um pouco mais light? O Tiaguinho, ele foi saber como é que o povo está se preparando para essa difícil tarefa. Olha só. Fala pessoal, final de ano chegando, é Natal, é Réveillon, é a ceia de Natal e a ceia do Ano Novo. É aquela comilança toda, né? Família reunida, tem arroz, tem peru, tem Chester, tem... Chester, tu já viu um Chester vivo? Não, esse é o bicho, Chester? Eu nunca vi. Bom, tem arroz, tem salada de maionese, é lentilha, é porco, é linguiça, é salsichão, tem de tudo, né? E é claro, tem a uva passa. A uva passa que não pode faltar. Ela tá subida durante todo o ano, ninguém lembra da uva passa. Aí chega no 25 de dezembro, ela aparece. Parece que é a safra, né? É a safra da uva passa. É de 25 até o Réveillon. Bom, com tudo isso, misturado no arroz, na salada, na linguiça, tem de tudo, né? Agora, eu quero perguntar pra ti o seguinte, dá pra comer light durante estas ceias de Natal e Réveillon? Será que dá? Ou tem que meter o pé na jaca mesmo? Deixa pra lá e vamos começar o regime no ano que vem? Será que é assim? Vamos ver o que esse povo tá sentindo aí, né? Vamos ver como é que vai ser o ceia deles aí. Pode ser? Vamos lá. Esse negócio da uva passa é um troço de louco, porque eles botam até se bobear, botam no pudim de leite a uva passa. O que não pode faltar na ceia de Natal? Primeiro pra mim é o amor. Boa. Depois é o principal, né? É um arrozinho, uma rala grega, né? Uma carninha, né? Não exagerar, né? E bastante verde, que é o que eu tô fazendo. Quando eu perguntei ao Joel o que não podia faltar na ceia, ele nem pensou. Peru. Boa. E aí, vai maneirar na comilança ou vai ser mais light? Essa é época de estragar, né? É. Sentar o pé na jaca mesmo. Dá-lhe a meio. Dá-lhe, com os dois pés. E no meio da gravação, quem é que passa pela nossa equipe? Novamente, a equipe do SBT aqui na frente. Vamos chegar aqui perto, vamos chegar. Bom, festa de final de ano, aí ceia de Natal, vai comer de tudo ou vai ser mais light? Mais light, né, meu? Mais light, tomar uma cervejinha, tá? Cara, esse negócio de dieta, esquece, é tudo balela. O negócio é comer a full e azar. Meteu o pé na jaca ou vai ser na manha? Não, garoto, lá em casa eu tenho duas mulheres que mandam em mim, garoto. E se elas liberarem, o barco pega, senão aí fica difícil. Ah, não sei, por causa que daí eu como arroz, feijão, como tudo, né, que de Natal. Mas vale a pena no Natal e no Novo passar um pouquinho da conta? Ah, acho que sim, né? Pelo menos uma vez por ano tem que encher bem a barriga, né? É, a turma tá dividida. Por isso viemos conversar com uma nutricionista, ninguém melhor do que ela, para dar algumas dicas especiais para as ceias de final de ano. Olha só. Primeiro, não chegue com fome na festa. É bom. Mantenha-se hidratado. Procure manter a sua rotina ao longo do dia. Procure consumir mais proteínas e saladas durante a ceia. Eu sei que é tentador querer consumir aquela sobremesa, né, que a gente espera o ano todo para comer.
Então, para equilibrar, o que não pode faltar na mesa de Natal? Cerejas. 60 cerejas, elas aumentam significativamente os níveis de antocianinas no organismo. Antocianinas são antioxidantes. Quando nós consumimos muita gordura e açúcar, o corpo oxida. Então, um equilíbrio, uma dica de equilíbrio aí para a noite de Natal. Tâmaras também são bem interessantes, porque as tâmaras elas têm cromo, que melhoram a absorção do açúcar em excesso daquela sobremesa que a gente espera o ano todo para consumir. Para cada taça de drink, um copo de água, pelo menos, né? O equilíbrio começa por aí. E já que estamos por aqui, vamos ouvir a Mini Nutri Marina. Ela vai dar dica pra criançada. Procure sempre evitar refrigerantes. Uma ótima dica para evitar os refrigerantes são pegar o suco de uva e misturar com água com gás. Fica um refrizinho saudável. Comer morangos. Sobremesa pode? Pode, só que tem que ser... regular. E sempre aproveite aquelas frutinhas que estão na mesa do Ano Novo. Bom, vocês já viram aí, né? A Nutri deu as dicas. Agora vai de ti aí. Vai meter o pé na jaca? Vamos aproveitar que tá no final do ano para começar o regime no ano que vem? Ou vai manter a linha Melite? Bom, aí é contigo. Agora, Fernando, Marister, vou mandar um presente para vocês que eu adoro. Para vocês utilizarem na ceia de Natal. Uva passa. Você para vocês. Muito bom, Thiaguinho. Não é que a uva passa chegou aqui mesmo, gente? Aqui no estúdio. Você gosta, Fernando? Eu gosto. Você gosta? Pior que eu gosto, de verdade. Mas eu vou te falar, vou abrir aqui pra gente comer. E ela é assim, né? Quem ama, ama. Quem não gosta, Mas eu não vou te falar, gosta. eu gosto de uva passa, Abre o mas eu não gosto no meio do frango, no meio do arroz, no meio da maionese. Não, eu sou o contrário. Que aí Ela no tem que Natal estar o no povo coloca meio. em tudo. Tem que estar no meio de alguma coisa. Um arrozinho grega, você não gosta mesmo, Marisa? Não gosto. Uva passa. É maravilhoso isso aqui. Eu amo. Mas, ó, eu É amo com quando tem no castanhas. panetone, quando tem numa salada, sabe? Numa salada de fruta que eles colocam também com iogurtinho. Marista, tu pega um iogurte natural. Adoro, aí fica bom. Aí combina. Coloca- Nereu tá pedindo, Nereu? A mãozinha dele aqui, ó. E coloca, Marister, uma uvinha passa. E vocês aí em casa, vai uma uvinha também? Olha, ele delícia. quer mais? Ele quer mais? Nereu, sai, Nereu. Deixa pra mim. Seguinte, eu acho muito triste dietas e eu não faço. Tem que cortar tudo. Eu acho que não anda. Eu já tentei 1 milhão de vezes. A dieta, quando você tem que cortar muita coisa... Olha, ela é tudo, muito radical, muito né? radical, não vai, gente. Vai fazer uma semana ali e depois começa a fugir. Porque é natural, é delicioso comer. Vamos lá. Não tem nenhum problema. É delicioso comer. Agora, o que tem feito muito sentido para as pessoas que estão no meu redor e até para mim mesmo? Você começa a regular. Então, hoje eu quero comer um pouquinho diferente, então eu vou fazer o quê? Vou dar uma caminhada, já vou passar o dia comendo coisas mais leves, para não meter o pé na jaca com tudo, com força. Pois é, a gente sabe que nessa época do ano a gente come mesmo mais, Tem que Fernando. comer, né? Mas aí tem que chegar até 2 dicas que a gente recebeu de uma nutricionista aqui na Tarde é Nossa. Primeiro, não falar que tá de dieta, porque parece que quando você fala... Aí começa, né? as pessoas, Vai comer. começa aquela coisa, não fala. E segundo, se tiver com muita fome, não fica o dia inteiro sem comer pra comer só na ceia. Já come alguma coisinha antes, uma coisinha frutinha, leve. uma bananinha, uma coisinha que você aí já vai com o estômago mais forrado, não vai enfiar o pé na jaca. Agora tem que comer, tem que aproveitar. Toma mais um, Fernando. Porque a vida é isso mesmo, é comer com a família. Tá gostoso isso aqui, hein? Obrigada, Thiaguinho. Vambora. Cleiton Ramos tá chegando por aqui? E o primeiro impacto. Olá, Maristé, Fernando Machado. Quantas vezes vocês já mostraram no SCC Meio-Dia a situação no Rio do Brás? 1, 2, 3... Eu sei, vocês já perderam as contas. E nós também. Só que agora vamos mostrar como é que fica a situação dos comerciantes. Afinal de contas, o verão está chegando, a rede hoteleira, enfim, está todo mundo preocupado. O reflexo disso a gente vai mostrar nessa quinta-feira, 5 para as 7 da manhã. Até lá. Combinado, Cleiton Ramos. Até amanhã. Agora a gente segue com a previsão do tempo. Vamos lá?
Olha, para quem esperava aquele solzão típico de verão já no primeiro dia da estação, é melhor não criar muita expectativa. Nessa quarta-feira, a circulação marítima ainda influencia aqui no nosso estado, trazendo um pouco de umidade do oceano. Então fica assim, aqui na faixa litorânea, dias mais nublados, né? O dia fica hoje com mais nuvens, chuva a qualquer momento com algumas aberturas de sol, pouca coisa. Já nas demais regiões aqui de Santa Catarina, tem sol, poucas nuvens e uma chuvinha rápida mais aqui para a região dos Planaltos. Região oeste hoje com tempo mais seco, viu? E agora a gente vai ver como é que ficam as temperaturas para hoje. Esquenta mais é na região oeste, que pode chegar aos 29 graus nessa quarta-feira. Meio oeste, 26 de máxima. Serra e Planalto Norte com 24 graus nos termômetros. Sul do estado, 25, Grande Florianópolis também. No Vale, amanheceu com 15, vai chegar a 24 graus agora à tarde. E no norte do estado, 26 de máxima ali na região de Joinville. Vamos dar uma olhadinha como é que fica o tempo amanhã, para vocês também já se organizarem aí em casa? Então, gente, amanhã fica assim, ó, maravilha, região oeste, não chove amanhã, porque a partir de amanhã essa chuva ela enfraquece bastante. Então, aqui nas áreas do litoral e também no Vale do Itajaí, a circulação marítima ainda pode provocar uma chuvinha mais fraca, mais intercalada, muito mais sol amanhã do que hoje, né? Já na região dos Planaltos até o oeste do estado, aí é predomínio de sol. Então, maravilha, amanhã, como eu ia dizendo para vocês, vai chegar 33 na região oeste. Videira, 27 de máxima amanhã. Içara vai chegar a 26, Rio do Sul também. Biguaçu, na Grande Florianópolis e também Jaraguá do Sul com 26 amanhã. Alfredo Wagner, 25 e Itaiópolis, na região do Planalto Norte, máxima de 25 graus amanhã. Temos imagens agora de Porto Belo para a gente fechar então a nossa previsão do tempo aqui hoje. Tempo mais nublado, né? Aqui para o nosso litoral, tempinho mais fechado, muitas nuvens. Parece que não está chovendo neste momento, né? Mas aí a chuvinha para, ela volta. Hoje vai ficar o dia inteiro assim. E agora, gente, vamos saber como é que vai ser esse verão. Ele começa oficialmente hoje, a partir das 18h48, então 6h48 da tarde, e vai até o dia 20 de março do próximo ano. Quem vai trazer as informações ao vivo da estação mais quente do ano é o Thiago Pires. Ele está chegando aqui. Thiaguinho, você está ao vivo na Epagre-Cirã para conversar com os meteorologistas aí e já contar para a gente uma prévia do que a gente pode esperar dessa estação agora. Bom dia. Bom dia, Maristério. Exatamente, nós estamos aqui na Epagre-Cirã. Quando a gente quer saber o que vai acontecer, a gente corre para cá, para o pessoal também que está nos assistindo saber, vamos programar, o verão vai ser bom, vai ser quente, vai ser chuvoso? Enfim, começou hoje. Eu confesso para vocês que eu tentei fazer esse ao vivo, direto ali na rua, só que a chuvinha de vez em quando ela aparece, ela incomoda, né? O sol apareceu, teve arco-íris e agora está um pouco nublado com um pouco de chuva. A Gilsânia Cruz está aqui nos recebendo e é através dela que vocês vão saber como será o verão 2022-2023, Gilsânia. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Então, a gente tem, em termos de temperatura, um verão típico. Dentro da normalidade, a gente espera temperaturas próximas aí da média climatológica, que é normal durante esse verão. Claro que vamos ter massas de ar quente mais frequentes predominando a partir de então, né? Principalmente nos meses aí, janeiro, fevereiro e março, isso é mais comum. E a gente vai ter aquecimento agora nos próximos dias também, que ficou meio, né, mais instável, com chuva, a temperatura pelo menos por aqui não subiu muito, vai subir também nos próximos dias. E em termos de chuva, a gente espera um verão, um janeiro pelo menos ainda, com uma condição de chuva na média acima, no litoral e Vale do Itajaí, e próximo à média nas demais regiões do estado. É uma chuva que a gente sabe que no verão ela é mal distribuída, que muito daquela forma das pancadas localizadas de chuva entre a tarde e noite, por vezes até ela se estende período da madrugada, mas muitas vezes você tem essa pancada numa cidade, não tem na outra, tem num bairro, não tem na outra. Isso é característica do verão. E às vezes ela vem associada a temporais, com mais fortes, com chuva mais intensa, com muita atividade elétrica, né? Com raios e também com granizo. E isso é muito comum também na estação do verão, pode acontecer também nesses próximos meses. É um verão em que a gente vai ter uma transição da laninha para a neutralidade. A gente inicia ele ainda com a influência da laninha, desde 2020 a gente tem influência do fenômeno de escala global, e a gente vai ter a partir de março entrando na neutralidade climática, né? Então diminui essa condição aí para os próximos meses do verão. Então vamos dar para curtir então, né?
Olha, tudo indica que sim. Alguns períodos, agora no verão é menor essa condição assim dos períodos mais fechados de tempo. Períodos do dia a gente sempre consegue. Perfeito. Obrigado, Gilsânia. Tá aí, ó. Dá para se programar bem, então. Vamos curtir o verão daquele jeito que todo mundo gosta, né? Maria Esther, Fernando, volto com vocês aí. Boas notícias, então, né, Tiaguinho? Obrigada, viu, pelas informações. A Gilsânia também está sempre disponível aqui para o SCC Meio-Dia. A gente tem um telão que o nosso produtor fez, o Thiago. Vamos colocar aqui na tela, então, para resumir um pouquinho deste verão que está começando hoje, 6h48. Então, teremos temperaturas altas, pelo menos 2 ondas de calor intenso nessa estação agora. A umidade relativa do ar baixa na região oeste, que inclusive já está sofrendo com estiagem também, viu, gente? Até caminhões-pipa já estão em algumas cidades, por isso tem risco de incêndios também na região oeste. Fica o alerta. Risco de eventos extremos, chuva forte, raio, granizo e ventos, e as chuvas típicas de verão, né? Final da tarde e noite. Então, durante o dia, sol, aquele calorão, depois vem as nuvens e traz aí esses temporais de verão que a gente chama, né? Vamos falar de esporte agora? Dominique tá chegando, vamos lá. Domi chegou por aqui para falar do mercado da bola que está aquecido, né, Domi? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. É isso mesmo. Os campeonatos estão parados, mas o mercado da bola está pegando fogo. Tem vários times que já anunciaram as contratações. Vamos dar uma olhadinha. Foi dos cariocas o maior número de contratações. Um dos artilheiros do ano, Pedro Raul, já treina no Vasco. O clube também encaminha a compra do zagueiro Léo Pelé, do São Paulo, e do lateral Lucas Piton, do Corinthians. No Fluminense, um trio vindo do Atlético Mineiro, o lateral Guga, o atacante Keno e o zagueiro Vitor Mendes. No Flamengo, a novela com o volante Gerson, que está na França, continua. E o clube ainda pensa no goleiro Rossi, do Boca Juniors, mas nada definido. O Fluminense se fortalece para o ano que vem, acho que o Fluminense deve vir bem de novo, fez um grande 2022. O Botafogo vai dar um passo à frente com toda certeza, mais forte, mais sólido, o Araçaf. E o Vasco acho que tem a chance de fazer uma boa temporada, mas é o primeiro passo do Vasco no caminho aí de um novo crescimento. O torcedor tem que ter um pouco de paciência. De volta à Série A do Brasileiro, o Cruzeiro apresentou 6 jogadores, entre eles Ramiro e Matheus Vital, ex-Corinthians. Wesley do Palmeiras e Nicão do São Paulo são alvos do Clube Celeste. No Galo, o zagueiro Bruno Fux, de 23 anos, chega do CSKA Moscou da Rússia. E Igor Gomes, do São Paulo, está na mira. No Sul, o Grêmio anunciou 5 contratações, destaque para Reinaldo. A equipe gaúcha ainda conversa com o uruguaio Luiz Soares e com Michael hoje na Arábia Saudita. O Internacional confirmou o defensor Mário Fernandes, ex-CSKA e seleção russa. Faltando cerca de um mês para o início dos estaduais e mesmo com uma busca intensa dos clubes, nenhum nome de peso foi confirmado para a próxima temporada. Mas, segundo a imprensa internacional, quem pode retornar aos gramados brasileiros é Felipe Coutinho. Pode ser o grande investimento do Corinthians, que por enquanto só trouxe um velho conhecido da torcida, o paraguaio Romero. Como sempre falo, eu nunca saí do Corinthians. Sempre acompanhava o clube. Uma coisa pendente que eu tinha de voltar, né? De voltar para casa. Sempre é bom voltar para casa. No São Paulo, a novidade é o meia Wellington Rato. Já o Palmeiras apostará nos garotos da academia para suprir ausências como a de Gustavo Scarpa. Falta saber se o atacante Dudu vai ficar no Verdão, que fez a sua última proposta para a permanência do jogador. E a equipe do Avaí demorou para anunciar nomes, mas agora está disparando vários reforços. Só essa semana foram 3, vamos ver. Para defender a zaga do Leão foi anunciado o Roberto, de 24 anos. Anteriormente ele estava no Internacional. Também foi anunciado o atacante Ricardo Bueno, de 35 anos. O jogador estava no Juventude, onde disputou 28 partidas neste ano e marcou 4 gols. E o volante Givan, de 23 anos, também é um dos novos reforços do Leão. Anteriormente, o atleta atuava no CSA. Então, quando eles perguntaram se eu tinha interesse de vir para o Avaí, não pensei 2 vezes, porque também trabalhar com o Alex, pelo currículo que ele tem de seleção, de grandes clubes, e eu achei que ia me ajudar bastante também, eu ia aprender muito com ele, então não pensei 2 vezes quando vim para cá. E também pelo Avaí, pela história, por ser um ano de centenário, eu acho que pela história do clube tão
Isso facilitou muito para mim, para minha chegada. E agora a gente fala de surf, porque chegou ao fim o Campeonato Floripa Pro 2022. Os vencedores foram o José Francisco no masculino e a Tainá Hinkel no feminino. A competição aconteceu na praia do Matadeiro e eles deram um verdadeiro show. Essa é a 4ª vitória da Tainá em 5 etapas do circuito profissional da Federação Catarinense. Ela mandou um vídeo pra gente contando dessa vitória, mas também como que foi esse ano. Muito feliz com a vitória no Matadeiro na última etapa do Catarinense profissional. Foi muito importante para mim, bem complicado de chegar, tive que pegar barco por conta da BR fechada, quase que eu não chego, foi bem em cima e foi a tempo de pegar a lycra e ir para dentro d'água, passar a bateria para a final e deu tudo certo. E estou muito feliz com essa vitória, esse ano foi muito importante para mim, para poder estar de volta, fazendo bons resultados e as expectativas para o próximo ano são as melhores. Meus objetivos principais é me classificar para o Challenge, o título brasileiro profissional que eu bati na trave esse ano, mas também tenho o objetivo de Pro Júnior ano que vem, Mundial Pro Júnior. Então, estou muito feliz aproveitando o processo e é isso. E olha, hoje é Dia do Atleta, uma data que surgiu para homenagear essas pessoas que se dedicam tanto para o esporte todos os dias. Aqui com a gente está o Gabriel, que é um exemplo disso. Ele que é atleta de triatlo, então faz de tudo, né, Gabriel? Seja muito bem-vindo aqui ao SCC Esporte. Eu queria começar te perguntando como é que tu começou a ter esse interesse pelo esporte e ser atleta? Eu comecei a ter esse interesse pelo esporte na escola, devido como eu tomava remédios para hiperatividade, devido que eu sou uma pessoa que sou muito ativa, então aí minha mãe decidiu abandonar os remédios e me colocar no esporte. Aí comecei no atletismo, na minha cidade onde eu morava, lá em Treviso, e aí fui me destacando e aí foi onde eu fui me apaixonando pelo esporte, né? Foi onde eu encontrei o triatlon, que aí tô até hoje nesse ramo. E nesse ano o Gabriel se destacou muito e foi para várias competições internacionais, né? Conta pra gente como é que foi isso. Essa foi uma história bem incrível. Eu acabei indo pro Campeonato Mundial de Triatlon, lá na Itália, em Moveno, em Trentino, onde a prova foi 1.700 km de natação, 40 km de bike e mais 10 km de corrida. E cerca que a gente nadou num lago que era 1 grau e fora do lago estava 2 graus a temperatura, e onde eu também fui o único do nosso estado de Santa Catarina e também o brasileiro mais novo que acabei participando desse campeonato. E logo depois uma equipe de triatlon da Itália me convidou para participar de outros campeonatos na Itália também, onde eu participei do campeonato de X-Terra em Sardenha, onde eu também fui o único do nosso estado de Santa Catarina e o brasileiro que participou deste campeonato lá em Sardenha. Que legal, Gabriel. É isso, um exemplo de atleta. E a gente sabe que ser atleta hoje é muito difícil. Então, Gabriel, divulga pra gente o @, como é que as pessoas fazem pra te achar e te acompanhar. O meu @ é Gabriel Triatleta, meu Instagram, né? Eu sempre preciso da ajuda de pessoas, patrocínios também, para eu estar indo para os outros campeonatos e estar representando muito bem o nosso país, né? Muito obrigada, muito legal te receber aqui no SCC Esporte. E agora é com você, Maria. Parabéns e obrigada pela sua participação com a gente aqui. Um atleta aqui de Santa Catarina fazendo nome aí no mundo, né? Vamos pro intervalo? A gente já volta com o SCC Meio-Dia. Não sai daí. Em Florianópolis, a Prefeitura e a Defesa Civil se reuniram agora pela manhã para decidir medidas para reconstruir o que a chuva levou e principalmente para ajudar a população. Com uma trégua no tempo, amanhã foi de contabilizar os estragos para as famílias atingidas pela chuva. Ali é uma pedra, ali tem uma pedra grande, a gente tem até receio assim dela descer para baixo aqui, né? No terreno onde o seu Marcos mora, no bairro Monte Serra, na capital, um deslizamento levou a casa do primo. De tristeza. É primo, né? Essa muita gente também não é fácil, não. É uma tristeza que só é muita tristeza. Ver perder, a gente também não está arriscado, né? Ó, quantas casas vai aqui, ó. Se uma pedra dessa de rola, vai aqui, ó. Destruição imensa. Em Florianópolis, o acumulado de chuva nas últimas 48 horas foi mais de 300 milímetros. 26 pessoas ficaram desabrigadas. Além do levantamento dos estragos, para as autoridades, amanhã foi de anúncio de medidas.
A Prefeitura assinou uma ordem de serviço de obras em 34 ruas nos locais mais afetados pela chuva. Começam agora a ser feitos os projetos. Nós temos aí 60 dias para fazer os projetos e vamos dar início às obras já no primeiro trimestre do ano que vem, porque com essas serão quase 50 ruas do município que alagavam normalmente e que nós vamos resolver em definitivo. São 17 quilômetros de obras no Rio Tavares, Rio Vermelho e Ingleses, além do Pantanal e Continente. A estimativa é de que o investimento seja de 12 a 15 milhões de reais em drenagem e pavimentação. O que ficou decidido é que a grande preocupação agora é restaurar a mobilidade. Nosso grande foco são nos buracos que sobraram nas ruas, as ruas que ainda estão intransitáveis. Então, nós temos 8 equipes espalhadas pela cidade. As medidas foram anunciadas depois de uma reunião na sede da Guarda Municipal pela manhã entre prefeito e secretários. Além disso, moradores de 40 ruas mapeadas na cidade que sofreram alagamentos vão poder solicitar a liberação do FGTS nos próximos 15 dias, em até R$ 6.200. Filas e obras resumem o Morro dos Cavalos. O trecho da BR-101, que passa pelo Morro dos Cavalos, é uma das principais vias de acesso à região sul do estado e foi interditado na última segunda-feira devido às fortes chuvas. 2 horas já nessa fila, certo? Isso tem sido um prejuízo muito grande para nós que trabalhamos com frete, com sucata, todos os caminhoneiros, certo? Eu acho que o nosso governante devia fazer algo antes que acontecessem esses imprevistos, não depois que acontece. Isso é um ato que, para mim, é uma covardia, é uma irresponsabilidade do governo. Desde ontem parado na estrada. Isso foi feio, desde ontem. Tem de voltar 50 quilômetros para achar hotel para dormir ainda. Essa família de Orleans, no sul do estado, precisou de muita paciência para encarar o congestionamento na BR-101, na região da Praia de Fora, em Palhoça, no quilômetro 227 sul da rodovia. Quanto tempo parado aí? Como é que faz para aguentar nessa fila, cara? Cara, acho que vai fazer 1 hora já que nós estamos aqui parados e temos que aguentar porque viemos buscar os irmãos que estão vindo de Londres agora. Uma época boa para eles virem, já chegar em uma belíssima Santa Catarina e pegar um trânsito bom desse é ótimo. Mas estamos aí, temos que aguentar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram liberadas de forma provisória 2 pistas no trecho da BR-101 no Morro dos Cavalos. Uma no sentido sul e a outra no sentido norte. Mesmo assim, essa medida da PRF não impediu a formação de filas quilométricas na região. De acordo com a última atualização da PRF, há 22 quilômetros de filas no sentido sul e 6 quilômetros no sentido norte. No entanto, há uma opção de rota alternativa para quem quiser fugir do transtorno do congestionamento. Existem rotas por rodovias federais, mas são muito longas, né? O motorista subiria pela BR-282, chegaria a 116 e desceria até a 285 no sul do estado, ou desceria até para o Rio Grande do Sul. E se ele tiver no sul do estado e quiser vir, seria o caminho oposto. Seria a 285, 116 ou 282, descendo também pela região serrana. A verdade é que qualquer rota alternativa vai exigir paciência do motorista, uma dose extra de tempo, porque o caminho vai aumentar bastante e ele tem que chegar à rodovia sabendo que ele pode passar até 10 horas aguardando numa fila. Então, a recomendação da PRF: tentar aguardar ao máximo para que saia de casa com condições mínimas de circulação. A liberação total da rodovia no Morro dos Cavalos só deve ocorrer se o tempo melhorar. E Blumenau registrou em 24 horas 120 deslizamentos de terra em razão das fortes chuvas dos últimos dias. Hoje, o dia de muito trabalho para desobstrução de vias e também para recuperar todos esses estragos. O SCC Meio-Dia ouviu uma autoridade em geologia sobre as ocorrências climáticas. Ele cobrou mais rigor das autoridades no controle da ocupação das áreas de preservação ambiental. A gente vai conversar ao vivo com o PC e ele vai trazer todas as informações. PC, é contigo.
Marister, 120 deslizamentos de terra registrados em Blumenau em 24 horas, 35 deslizamentos de terra, mais queda de árvores e de muros registrados em Brusque, 48 deslizamentos de terra em Gaspar, mais de 30 ocorrências registradas em Timbó, ou seja, as chuvas provocando estragos em todas as cidades aqui da região, muita chuva. E a lembrança de 2008 é inevitável, né? O pessoal se lembra de como o céu desabou naquela época, naquele ano, provocando mortes, estragos, destruição por toda parte. Hoje, a chuva deu uma trégua, o sol voltou a aparecer, mas ainda há risco para deslizamento de terra. Em algumas áreas, risco moderado, em outras regiões, um risco alto ainda para deslizamento de terra. Por isso, todo cuidado, toda atenção, orientação da Defesa Civil. E o geólogo, o professor Juarez Almonde, diz que é preciso sim que as autoridades tenham mais rigor no controle da ocupação de áreas de preservação ambiental. Estamos assistindo uma nova onda de chuvas com desastres, provocando chuvas torrenciais, inundações e enchentes. Há 3 aspectos a considerar: as mudanças climáticas que vieram para ficar, e o segundo aspecto é o uso e ocupação inadequado das áreas de APP, áreas de preservação ambiental. Soma-se a isso o fato das cidades estarem crescendo e, com isso, a ocupação de áreas inadequadas. Em 2008 ocorreu algo parecido. Durante vários meses ocorreram chuvas leves e, bruscamente, em 2008, o céu desabou, provocando a maior tragédia geoclimática catarinense. Desta vez ocorreram menos tragédias, provando que avançamos em alguns aspectos, mas precisamos avançar mais ainda nas áreas de APP. Nesse sentido, as administrações municipais doravante devem ser mais rigorosas no uso e ocupação do espaço, porque as mudanças climáticas vieram para ficar e teremos de nos preparar para esses novos tempos que virão. Muito bem, esse é o professor Juarez Almonde, né? O desafio das autoridades, né? Responsabilidade com a ocupação do solo. Voltamos ao estúdio. Tá certo. Paulo César, obrigada pelas informações direto de Blumenau. Vamos dar um pulinho ali na redação do SCC10, conversar com Ana Paula Bittencourt? A Ana tá chegando aqui para trazer os detalhes de hoje, os destaques do nosso site. Morreu o ator Pedro Paulo Rangel, né, Ana? Conta pra gente, bom dia. Oi, Maria, bom dia para você e a todos que nos acompanham em casa. O ator Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada dessa quarta-feira no Rio de Janeiro. Ele tinha 74 anos e estava internado desde o dia 30 de outubro por complicações de um enfisema pulmonar. Em maio, Maria, ele revelou que desde 2002 enfrentava a doença pulmonar crônica causada, segundo ele, pelo cigarro. Dono de uma vasta carreira na TV e no teatro, ele ficou conhecido, por papéis como o otimista Poliano, o amigo da Regina Duarte em Vale Tudo, e o Calixto, que é o conselheiro do Petrúquio, o Eduardo Moscovis, em O Cravo e a Rosa. Uma perda. E no nosso portal scc10.com.br, todos os detalhes sobre a carreira desse grande artista, o Pedro Paulo Rangel. Maria. Tá certo. Ana, no nosso site também tem receitas de ceias, receitas natalinas agora? Maria, o Thiago trouxe dicas para ninguém exagerar, mas a gente aqui não vai ajudar muito nessa economia de calorias. A gente vai garantir muito sabor em 3 receitas deliciosas, Maria. Um salpicão feito com maionese de abacate, uma farofa e um merengue de morango. Todas essas 3 receitas e o modo de preparo estão lá no nosso portal scc10.com.br. Maria. Que delícia, eu já vou dar uma olhadinha lá. Tô precisando aí de ideias, de inspirações para a ceia também. Obrigada, Ana, pela sua participação. QR Code estava aparecendo aqui para vocês irem direto para o nosso site. E olha, uma notícia agora, acabou de acontecer na SC 404, na subida da Lagoa, um acidente entre um caminhão de pequeno porte com carga e um ônibus de transporte coletivo. Com a batida, o tanque do coletivo foi danificado e houve derramamento de combustível no local. O caminhão teve princípio de incêndio, que foi controlado rapidamente pelos motoristas. Os passageiros do ônibus desceram e foram amparados por outro da mesma empresa para seguir viagem. As equipes da Guarda Municipal estão no local realizando a orientação do trânsito. O Corpo de Bombeiros também já chegou para fazer a limpeza da pista.
Felizmente, não teve feridos nesse acidente. A orientação é, para quem for passar pelo local, que diminua a velocidade e redobre o cuidado também ali no Morro da Lagoa. Fernando. Vamos lá, é hora da nossa coluna de política. Está com a gente aqui Cláudio Prisco. Fernando Machado, como vamos? Tudo bem? Tudo bem. Jorginho Melo anunciando mais nomes. Olha, ele continua a nos surpreender favoravelmente. Nomes de calibre, de qualificação. Aí, você não estava ontem aqui, ficou preso no trânsito da BR, meu caro Fernando. Aí é mais um close da diplomação. O governador e a vice diplomados e as duas recordistas aqui à frente, Ana Campanholo e Carol Detone, e ao centro, entre elas, o empresário Antídio Lunelli, também eleito deputado, Mauro de Nadal, reeleito. Ontem esqueci o prenome do Guetem, Jorge Guetem, federal do PL, e Nilson Berlanda, reeleito também pelo PL à Assembleia. Aqui no canto, a atual vice-governadora. Ah, é verdade, Daniela Rainer. Muito bem. Agora, no próximo telão, uma foto de agora da manhã. Pode fechar, Tia Cris, que a foto merece destaque. Alice Kirten, ela mesmo. Ela foi confirmada, Fernando, para secretária da Ação Social, Mulher e Família. Ela que tem experiência como voluntária em 13 instituições diferentes. Experiência também em causas sociais as mais variadas. E fundadora do Instituto Guga Kirten. Filho dela. Que vem a ser seu filho, o nosso querido Guga. Ou seja, além de todo o trabalho realizado no Instituto, e fica aqui o registro, que o IGK promove oficinas esportivas e atividades educacionais para crianças, adolescentes e pessoas com necessidades especiais. Um trabalho meritório. Ela é assistente social, portanto é do setor. É mulher, que leva o nome também na secretaria. E família. Guga Kirten é um exemplo de desportista, não para Santa Catarina, para o Brasil. Conduta impecável. Aliás, vem de família de boa cepa. Não só Alice, mas o seu pai, Aldo, grande figura e que partiu precocemente. Está de parabéns, sem dúvida nenhuma, Jorginho Melo. O próximo nome, Fernando, também merece elogios. João Evaristo de Biasi. Ele tem uma formação consistente em planejamento estratégico, também marketing político e na área digital. Ah, marketing digital. Marketing digital, ou seja, redes sociais. Ele que já atuou durante boa parte do governo Raimundo Colombo, quando o seu padrinho, foto, o Biratã Rezende. Esse foi o guru de Raimundo Colombo, ainda quando deputado. Bira, como é conhecido, o ajudou na eleição ao Senado e foi o seu primeiro secretário da Fazenda. Só que antes já havia sido também secretário da administração de Esperidião Amin. Foi do Sebrae, tem atuação destacada, é um homem fora da curva sob o aspecto do preparo e da intelectualidade. Tem uma extraordinária trajetória acadêmica, com várias titulações e formações no exterior.
lecionou em várias universidades do mundo. Ele foi consultor do Banco Mundial e foi também chefe de gabinete do secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos. Bira, que foi o padrinho de DiBiase para ele chegar aonde? Governo Colombo. Governo Colombo, primeiro cuidando das redes sociais, depois veio a ser secretário de Estado. Findo o período de Raimundo Colombo, ele foi para o Paraná, foto. Aí ainda a foto de Ubiratã Rezende com Raimundo quando secretário da Fazenda. Na próxima foto, aí sim, nós temos DiBiase com Ratinho Júnior, governador reeleito. Ele chegou lá em 2019, no primeiro mandato de Ratinho, e foi diretor-geral de Planejamento. E depois, em 2020, assumiu a Secretaria de Comunicação e Cultura, onde está hoje. Então, ele está trocando a Comunicação e Cultura do Paraná para reassumir a de Comunicação de Santa Catarina num novo governo, retornando ao seu estado. Ele é carioca, mas construiu a sua vida profissional e familiar em Santa Catarina. Muito bem. Fernando, eu pediria que, com cuidado, lesse esse Twitter de Jorge Seife Júnior, que é senador diplomado por Santa Catarina. Observaram as ações, condutas, posturas e posições de alguns, aspas, bolsonaristas depois do dia 30 de outubro? Nada como uma boa ventania para separar o joio do trigo, nada. A história e a população julgarão a cada um de nós e estes são implacáveis. Eu dei um bom dia a Jorge Seife e perguntei se essa mensagem enigmática é um recado para alguém aqui de Santa Catarina ou se é para fora. Alguém eleito? Fica uma dúvida. Não estaria sendo ouvido, consultado nas composições? Estaria mandando recado para alguém especificamente? Não vou me atrever a pronunciar nomes. Cada um tire as suas conclusões. Eu fico esperando o retorno do senador diplomado para amanhã trazer maiores informações, meu caro Fernando. Lula com a esposa, tem aí? É, aí está ele, há 11 dias da posse. Hoje pela manhã essa foto, no Congresso. Lá esteve, demarcando território, meu caro Fernando. Próximo telão. Sim, demarcando território também para a composição do seu colegiado, do seu ministério. Ali à direita, Camilo Santana, foi governador 8 anos pelo PT do Ceará. Ele renunciou para se eleger senador e quem assumiu a vice, Isolda Sela, do PDT. Ela seria, a Isolda, a candidata do PT, de Camilo e de Lula, à reeleição. Mas aí, como ela é do PDT e quem manda lá é Ciro Gomes, que era candidato à presidência, contra o candidato Lula da Silva, ele lançou um outro nome ao governo pelo PDT e rompeu com o PT, que iria apoiar uma pedetista. Resultado, o candidato lançado pelo PT com apoio de Isolda, que se desfiliou, se desligou do PDT, ganhou a eleição, juntamente com Santana ao Senado. Aí, o que Lula estava pensando? Até na cota feminina. Vou botar a Isolda Sela na educação. Aí, o PT torceu o nariz e impôs o nome de Camilo. E ela vai ser secretária nacional de ensino básico. Veja que Lula não tem essa liberdade toda e tem que ceder aos caprichos da companheirada do PT, com muito apetite, sem moderador de apetite, a turma do PT. E olha que não está muito tempo longe do poder, não, hein? Foram só os 2 anos de Michel
E os 4 Bolsonaro. Próximo telão. Pois muito bem. Randolph Rodrigues, o saltitante, senador do Amapá, com Marina Silva, que se elegeu deputada federal por São Paulo. Pois bem, já está tendo briga aí na rede. A rede que fez 3 ou 4 deputados federais, a mixaria entre eles. Marina voltaria ao natural para o meio ambiente, só que não tem espaço para os dois. E Randolph quer ir para o Ministério. Estaria mapeado para o Ministério das Comunicações. Comunicações! Esse moço. Olha, Fernando, vamos lá. Mas a briga agora também é na rede. Por falar em briga, esses dois, como falamos ontem, se estranharam, tiveram uma conversa quadrada, aí foi numa conversa redonda. Mas eles tiveram conversa quadrada no domingo, a ponto de Lula engolir em seco, mas chamar Lewandowski, ministro supremo. Segue as orientações e as ordens de Lula da Silva, que o nomeou em 2006. É assim que funciona o Supremo. Aí, Lewandowski, que já havia acertado com o Lira e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que encaminharam uma resolução no Congresso para apaziguar a questão do orçamento secreto, ele resolveu daí dar um voto contra, formou maioria e consideraram o orçamento secreto inconstitucional. Aliás, orçamento secreto que Lula condenou ao longo de toda a campanha. Mas condenou na campanha, agora está tudo bem, porque ontem já foi aprovado no primeiro turno e deve estar sendo votado agora, ou já para ser aprovado no segundo turno. Sabe o que eles fizeram dos 20 bilhões das emendas? Bolsonaro não aplicava nada desses 20 bilhões ao longo do seu governo. Era tudo para deputados e senadores. Então, a metade vai ficar para Lula, quase 10 bilhões, Palácio do Planalto, o pessoal vai ter que ir lá, pedir a bênção, aquela tradicional barganha, que não veio ocorrendo nos últimos anos, e a outra metade fica para senadores e deputados. Quer dizer, eles perderam metade, mas ficaram pelo menos com a metade. Ou seja, Gilmar Mendes monocraticamente, aliás, o Supremo, no colegiado, por maioria, considerou inconstitucional, mas eles se acertaram lá, cada um vai ficar com a metade, ou seja, está tudo certo. A decisão do STF foi só para que Lula pudesse ficar com a metade. Sim. Objetivamente, de maneira concreta e objetiva, é isso aí. E vamos que vamos. Dora Kramer, que é uma jornalista renomada, definiu bem Lula da Silva. Lula atua em 2022 como se estivesse em 2002 e ainda com jeito de 89. É. Bem definido, sucintamente. Próximo telão. São aqueles dois que prestaram serviços ao governo Lula, atravessando o caminho do Congresso Nacional, afrontando o Congresso Nacional, tirando as suas atribuições de maneira vergonhosa e ninguém faz nada. Próximo telão é algo que também mostra que, durante o recesso, não é só o presidente que vai ficar respondendo, não. Alexandre de Moraes e ele, sempre ele, Ricardo Lewandowski, também vão estar de plantão para socorrer Rosa Weber. Normalmente só o presidente ficava de plantão, os outros caíam fora. E a preocupação, para fechar hoje, é o próximo comentário, é o próximo telão. Veja aí, Fernando. Supremo da Venezuela assume funções do parlamento enquanto estiver em desacato. O Supremo Tribunal de Justiça é acusado pela oposição de servir ao governo de Nicolás Maduro. Mais ou menos começa a ocorrer no Brasil o que já está ocorrendo na Venezuela. Obrigado, Prisco. Abraço. Intervalo.
Muito bem, de volta para agradecer a sua companhia, desejar um Feliz Natal antecipado para Maria Esther, que a partir de amanhã vai curtir umas folgas. Uma folguinha merecida, né, Fernando? E a gente vai continuar aqui, 11h30, com as notícias de Santa Catarina. Então, Feliz Natal, Maria Esther. Pra você também, Fernando. Pro pessoal ainda não vou dar Feliz Natal, porque ainda tem a tarde a nossa, o programa tá muito bom. Então, fechou. Vamos lá. Cuide-se. Até amanhã.